Beleza, vamos dar início à nossa aula aí. A problema garantido, a banca IBAN. Essa banca, ela não disponibiliza a prova. Eu peguei a última prova e estou me baseando pela última prova, tá? Eu estou me baseando pelo edital. Por que isso, Alessandro? Vou mostrar para vocês agora por quê. Olha isso aqui. Ó, esse aqui é o edital de 2021, tá? Então, estou aqui com o edital de 2021 do lado esquerdo de vocês, né? Da tela de vocês, do lado direito. E estou com o edital de 24. Olha aqui, ó, Física das Radiações. O edital é igualzinho, não tem nada diferente, é igualzinho. Por que eu estou falando isso? Porque a última prova foi toda em cima daquela apostila que eu coloquei no grupo. Vocês estudaram aquela apostila que eu coloquei no grupo? A primeira pergunta, vocês estudaram a apostila que eu coloquei no grupo? Vocês estudaram a apostila que eu coloquei no grupo? Aqui, ó, tudo igualzinho, item por item, 16, 15 aqui, legislação relacionada à profissão, tudo igualzinho. Gente, vocês têm que me ajudar. Se você não me ajudar aí, vai ficar difícil hoje aí. Vocês não querem falar nada, vocês não estão colaborando com. Eu quero ajudar vocês aí. Mas eu coloquei a apostila de Física das Radiações no grupo e falei assim: essa apostila foi a que se baseou no último concurso da Banga para Mangaratiba. Não tá lá a apostila? Não tá lá a apostila, não? Aqui, ó. Aqui, ó. ICRAD preparatório, ó. Apostila aqui. Apostila de física aqui. Ó. Essa aqui. Toda a prova. Toda não. 70% da prova foi baseada em cima dessa apostila. 70 a 80% da prova foi baseada em cima dessa apostila. Já coloquei ela ó, há muito tempo lá. E falei para vocês. Coloquei embaixo ainda ó, a questão que caiu sobre o assunto ainda. Tá papando mosca aí, né? Não, para quem. Olha só, gente, para quem vai fazer a prova só. Quem não for fazer a prova, tá tranquilo. Vamos lá, ó. Mangaratiba 2021, tá? A imagem abaixo representa uma radiografia de perfil do crânio. Primeiramente, que essa radiografia não é perfil do crânio, não, tá? Já tá errado por aí, que essa radiografia não é perfil do crânio, não, tá? Essa radiografia não é perfil do crânio, não, tá? Esse é um perfil de face aí, esse é um perfil esse é um perfil de face, próximo da face, é um perfil para seio da face, de crânio não é. Cadê o restante do crânio? Já tá errado por aí já. Não é, não é. Então sabe que essa banca é complicada, tá? Então ele coloca a numeração junto com estruturas e pede para você falar o número 6, né? Ah, qual é o número 6 aí? Certo? E se a gente vê, isso aqui é um perfil de crânio, tá? Isso é um perfil de crânio. Olha, começando por A, vou seguir aqui, ó. O meato acústico externo, tá? Porção da mastóide, tá aqui, ó. A célula da mastóide. Osso occipital, tá? D, ó, sutura, tá vendo? Sutura lambdoide. Aí vem aqui pro E aqui, ó, o clivo. Aqui tá o clivo aqui no E, ó. O F, ele pega bem aqui, ó. Isso aqui é a célula túrcica, tá? O célula turca. Aí pego a parte posterior da célula turca, tá? Aqui, ó, ou dorso celular, tá? Que é o dorso celular da célula túrcica. Aqui abriga uma glândula. Qual o nome dessa glândula? Chamada de glândula mestre. Qual o nome dessa glândula? Que adormece aqui dentro aqui. De nada, Stephanie. É a hipófise, tá? Ou pituitária, tá? Então aqui o F do celular, essa parte aqui de cima aqui, ó, é o processo crinoide posteriores. Se eu tenho posteriores, eu vou ter o processo crinoides anteriores, tá? O ápice
do crânio, o cucuruco do crânio, tá? Sutura coronal, osso frontal. Aqui, ó, eu tenho as placas orbitais. A ON, a placa clipiforme, tá? Célula túrcica, propriamente dita. E o corpo do esfenoide, tá? Aqui, quando ele fala corpo do esfenoide, ele quer dizer que é o seio esfenoidal, tá? O seio esfenoidal, tá bom? Isso aqui é uma imagem da 8ª edição do Bontrager. Aí ele pergunta na imagem qual é o número 6, gente. O número 6, quem é o número 6? Ninguém pode errar uma questão dessa, né? É o que? A célula túrcica ou célula turca, tá? Então, eu tenho ali o seio frontal, né? O 2, a asa maior do esfenoide, seio maxilar, espinha nasal anterior, tá? Aqui eu tenho a placa clipiforme aqui, que não está escrito aqui. 7, o seio esfenoidal. E 8 aqui, o metaacústico externo, tá? Região aqui, ó, a área da mastoide, C1 e C2 aqui. Se fosse para ser um crânio, segundo Biasoli, o crânio, eu tenho que pegar o perfil de crânio, eu tenho que pegar também a região da mandíbula e todo o crânio, tá? Beleza? Segunda questão. Essa aqui é bem interessante, né? Para um dado KV, a penetração do raio-x em uma seção do corpo depende de sua espessura e composição, o que varia muito de uma pessoa, né, para pessoa e o mesmo tipo de exame. Diferença nas espessuras e composição do corpo de paciente devem ser compensados, mudando-se o KV. Gente, KVP, tá? A quilovoltagem de pico. Se bota 100 kV, aquela energia máxima ali é o KVP, quilovoltagem de pico, tá? É aquilo de máximo que vai dar ali. Mas geralmente a gente só utiliza KV, tá? O MAS. Uma relação aproximada para estimar uma relação aproximada para estimar o KVP necessário ao exame em função da espessura do corpo, representado por X, e em centímetros é dado por. Aí aqui tem as opções, tá? Na página 71, coloquei especificadinho, tá mastigado, tá assim, tá doado para vocês, cara. Tá mastigadinho para vocês, tá mastigado, tá assim, tá mastigado. Tá mastigado para vocês, tá muito mastigado mesmo. Tá bem mastigado para vocês, tá? Aonde vocês vão encontrar. É só chegar lá e encontrar, tá? Tá aqui, ó. Bota aqui, ó, página 71, pá. Tá mastigado. Se vocês quiserem, eu envio essa aqui que tá para vocês aqui já marcado, ó. Paciente, para um dado, olha só, olha a questão, para um dado KVP, a penetração do raio-x em uma seção do corpo depende de sua espessura e combinação, o que varia de pessoa para pessoa em um mesmo exame. Mesma coisa que está lá, copiou e colou. Diferente nas espessuras e composição do corpo de paciente pode ser compensada. Diferenças na espessura e composição do corpo do paciente devem ser compensadas, mudando-se o KVP ou MS, copiou e colou. Uma relação aproximadamente para se estimar o KVP necessário, aproximadamente com o corpo aqui, ó. Aqui, copiou e colou, gente. Qual é a resposta? Só que a banca deu errado ainda. Qual a resposta que é, gente? Qual a resposta que é? A banca copiou e colou dessa apostila que está com vocês há um tempo já, vocês nem abrem a apostila. Aí ele ainda fala aqui ainda, ó. Por exemplo, como a básica concluímos para o corpo com 15 centímetros de espessura, né, é necessário um KVP de aproximadamente 90, enquanto para uma de 20, né, 80 KVP para um de 15 e 20, né, porque ele multiplicou aqui, somou a 50, tá? Beleza? Isso é a nossa banca aí maravilhosa da prova de domingo, tá? Trocaram o gabarito. Sim, eu entrei com recurso, tudo, não mudaram o gabarito. Mas aí é o que eu falo para vocês, gente. A gente vai fazer o que que tá ali. Agora, se eles mudaram... Ah, Alessandro, mas eles não mudaram o gabarito. Ah, eles continuaram com a mesma coisa. A gente realmente é assim, é da sorte.
A resposta, qual é? A resposta, e a resposta nem essa é, tá? Porque o Bontrager, ele fala o seguinte, quilovoltagem, para mim encontrar quilovoltagem, né, que é a quilovoltagem que vai determinar a energia ou qualidade do feixe, eu encontro por kV é igual a duas vezes espessura mais a constante do aparelho, tá? Então, mais a constante do aparelho, duas vezes espessura mais constante. Lá na apostila, tá duas vezes, tá lá 50 mais 2 vezes x representa a espessura, tá bom? Outra coisa interessante, mudança de quilovoltagem, tá? Regra 1, para cada 10 kV a mais que forem usados, deve-se diminuir o ms pela metade. A cada 10 kV eu vou diminuir o meu ms pela metade. Para cada 10 kV a menos que for usado, deve-se dobrar o ms. O oposto também é a mesma coisa. Se eu, né, para cada 10 kV utilizado, eu diminuo 10 ms, né, o ms pela metade. Se eu vou somar, se eu vou agora, né, 10 kV a menos, eu vou dobrar o meu ms. Há uma certa dependência de efeitos entre kV e ms. Sim, isso aí vai influenciar no meu contraste ou na minha escala de contraste, né? Quando da realização de uma radiografia houver pouco contraste, se eu tenho pouco contraste, então, se eu tenho pouco contraste, eu tenho muito preto e branco ou pouco preto e branco. Aqui está dizendo o seguinte, uma radiografia com pouco contraste. Pouco contraste, o preto e branco está próximo ou o preto e branco está afastado. Pouco, vou falar só duas vezes, tá? Isso aí, tá afastado, muito bom. Então ele tá falando o seguinte, uma radiografia de pouco contraste, ou seja, o meu preto e branco tá muito afastado, tem muitos tons de cinzas, a minha escala de contraste está muito larga, muito ampla, tá? Devido a um kV muito alto, opa, quilovoltagem muito alta, muitos tons de cinzas. Aquilo que eu sempre falei, né? Deve-se diminuir 10 quilovoltagem e dobrar o ms pela metade, tá? Aí eu vou ter mais contraste. Se eu tiver menos quilovoltagem mais ms, com mais preto e branco. Pode-se fazer o inverso numa radiografia com excesso de contraste, ou seja, uma imagem com preto e branco muito aproximado, ou seja, preto e branco muito próximo, eu posso fazer o contrário, né? O que eu posso fazer nesse caso? Reduzir pela metade, né, o MAS, tá? Aqui tá faltando MAS e aumentar 10 kV, tá? Aqui tá reduzir pela metade o MAS e aumentar 10 kV. Depois só colocar aqui o MAS. Segunda regra. Nunca tinha ouvido falar dessa, né? Mas isso aqui é só para questão. Eu gosto mais de teoria, eu não gosto muito assim não, tá? Regra 2. Quando a gente fala de questões, a gente trabalha assim para ficar melhor. Regra 2. Você nunca tinha ouvido falar disso aí, né? Nem sabe onde que existe isso aí. Para cada 2,5 centímetros de aumentar a distância foco-filme, deve-se aumentar 1 kV. Ou ainda, tá? Para cada 10 centímetros de aumento na distância foco-filme, deve-se aumentar 4 kV. Para cada 10 centímetros diminuído na distância foco-filme, deve diminuir 4 kV. Isso aí está na literatura da Simone Saravego e Karina Damas, no livro base, né, da radiologia convencional e ente primeira edição. Isso aí é a banca. Avança São Paulo, tira a questão dessa literatura aí, tá? Eu peguei uma questão deles que estava nesse livro aqui. Não tá não para ver esse livro aqui não, tá fora. Esse livro aqui, ó. Não tá não para ver muito não. Esse aqui é o livro, que é aquela banca Avança São Paulo tira algumas questões. Aí eu achei uma questão lá e eu usei essa daí. Beleza, gente? Nossa resposta aqui, tá? Foi. Todo mundo colocou letra A, porém a banca não deu e não voltou com gabarito não, tá? Vamos lá. As costelas típicas são as que vão do letra A, do primeiro ao segundo par, do segundo ao terceiro par, do terceiro ao nono par, ou do décimo ao décimo segundo par. Aonde estão as nossas... A banca deu letra D e não voltou atrás. Entendeu? Mas tá errado, tá? Tá errado. Não é isso não. É o que tá lá escrito lá na literatura lá. Eles são cabeçudos. Entendeu? Aqui, gente, as costelas típicas vão da onde? Qual a letra?
Letra C? Letra D? Muito bom. Anatomia, vocês estão fera. Anatomia, vocês estão arrebentando a anatomia, gente. Anatomia, vocês estão arrebentando a boca do balão. Anatomia, vocês estão fera. Anatomia. Costela típica. Isso tá no Bom Trager, tá? Uma costela típica, vista a partir de sua superfície inferior, vista de inferior, como está ilustrado nessa imagem aqui, ó, uma vista inferior para superior, tá? Uma costela central, mostra as características comuns de uma costela típica. Quais são essas características de uma costela típica? Cada costela tem duas extremidades, ou seja, a extremidade, né, vertebral e ou anterior e a extremidade external, vertebral e external. Entre essas duas extremidades se localiza a diáfise, que é o corpo, tá? A extremidade vertebral consiste na cabeça, colo, né, e o tubérculo, tá? O qual se articula com o processo transverso da vértebra e permite a inserção de um ligamento. O corpo, diáfise, corpo, se estende lateralmente a partir do tubérculo, formando um ângulo para que, diante para baixo, a área da angulação para diante é denominada ângulo da costela. Eles confundiram a questão. Para mim, Alessandro, eles queriam falar o seguinte: esse assunto aqui que está na tela para vocês aí, ó. As costelas de 1 a 7 são denominadas costelas verdadeiras e conexam diretamente com o externo. Os 5 últimos pares de costelas, de 8 a 12, são chamados de costelas falsas. Os dois últimos pares de costela, 11 e 12, que são também costelas falsas, classificam-se como flutuantes, pois não possuem conexão em sua parte anterior. Para mim, eles queriam colocar costelas verdadeiras, falsas e flutuantes. E colocar errado. No entanto, que essa questão aqui, ela foi o quê? Na prova, quem fez. O que aconteceu com essa questão aqui? O que aconteceu com essa questão aqui? Quem fez a prova, o que aconteceu com essa questão aqui? Essa questão tem resposta? Primeira coisa, gente, tem resposta para ela aí? Tem resposta para ela? Uns respondem, tá bom já. Não tem resposta para ela, gente. Não tem. Entendeu? Não tem resposta para ela. Tá perguntando uma vértebra típica, ela tem que ter extremidade vertebral, né? Extremidade external, ela tem que ter colo, tubérculo, ângulo e diáfise. Esses 6 componentes, eles são característicos de uma vértebra, de uma costela típica. Extremidade external e vertebral, cabeça, colo, tubérculo, ângulo e corpo diáfise. Isso que são as características de uma costela típica e não a localização delas. Localização, elas podem ser classificadas como verdadeiras, falsas ou flutuantes. Entendeu, gente? Sim ou não? Essa questão foi anulada. A banca deu C, mas anulou a banca deu C, mas a questão foi anulada, tá? Essa questão foi anulada. Essa questão foi anulada. Essa questão da prova foi anulada, tá? Anularam essa questão na prova aí, tá bom? Realmente não tem. Pode ser, vamos lá. A banca é meio maluca. Pode ser que eles peçam isso aqui, ó. Ou uma dessas características aqui de uma vértebra típica, ou localização. Quanto mais fala, pior. Vértebras verdadeiras, falsas ou flutuantes. Não tem. Anulou. Essa questão aqui foi anulada. Essa daqui foi anulada. Essa questão aqui foi anulada. Foi essa mais uma questão que foi anulada na prova. Quer ver só? Quer ver?
A banca deu, tá, gente? De terceiro ao nono par. Apesar do Montragil não falar nada. Ela não deu. Não deu anulado, não, tá? Terceiro ao nono aí. Retificando aí. Ratificando, na verdade, né? A clavícula se articula medialmente, né? Com o osso, escápula, húmero, vértebra, externo. Qual osso que a clavícula se articula? A clavícula, né, é esse osso aqui, né, gente? Ó, isso aqui é clavícula, tá? Isso aqui é escápula, tá? Isso aqui é a parte proximal do húmero. Isso aqui é o externo, tá? Então eu tenho lá, ó, extremidade external, corpo, tá? Parte. Aqui é um chamo de extremidade acromial, tá? Ou o acrômio, tá? Aqui é a junção, né? A articulação acromioclavicular. É a articulação, porque isso aqui é do oitava, tá? E extremidade, aqui tá a extremidade acromial, tá? Aí aqui tem uma imagem radiográfica, para que a imagem cai em imagem radiográfica, né? Então tá aqui o A, ó, junção, né? Externo clavicular, né? Aqui eu tenho aqui o B. O que que é o B? O que que representa o B aqui? O B representa o quê? O que que o B representa, gente? Extremidade external, né? O que que é o C? O que que o C representa? O C representa o quê? O que que o C representa? Corpo. Assim sucessivamente, tá? Então a gente está vendo aqui, ele quer saber que medialmente o que o osso. Medialmente, né? Ele se articula com o externo, né? Medialmente com o externo. Lateralmente, seria com a escápula, né? Seria através da onde? Da extremidade acromial, né? O único osso do tarso que participa da constituição da articulação do tornozelo, junto com a tíbia e a fíbula, a banca é ridícula, gente. É uma banca, assim, se fala de anatomia, é uma coisa muito ridícula. É muito pão com ovo mesmo, cara. Mas muito pão com ovo essa banca aí. Qual a resposta, gente? O único osso do tarso que participa da constituição da articulação do tornozelo, junto com a tíbia, é calcâneo, talos. Olha só, tá assim mesmo na prova, tá? Avicular. Na prova tá assim. Não foi eu que errei, não. Tá bem escrito assim, ó. Avicular na prova, hein? Não foi eu que errei, não. Tá bem assim, ó. Avicular. Não sei se vem apagada para mim, mas tá bem assim, ó. Avicular, tá? E com uniforme medial. Qual é a resposta? Qual é a resposta, então, gente? Só tem a Indiana, né? Tá dando a resposta. Aline, a Gisele. Essas pessoas dando a resposta só. Aqui, gente, ó, o talos aqui, ó, o talos, ó, um pé, né? Então aqui eu tenho o pé, né? Completo, os com as falanges, né? Os metatarsos, né? Aqui eu tenho cuneiforme, medial, intermédio, né? E lateral, cuboide, navicular, entendeu? Eu sei, tá navicular mesmo. E aqui tá o talos e aqui tá o calcâneo. O que eu acho mais importante disso aqui, a gente vê falar, né, da linha de Lisfranc e linha de Chopard, tá? A articulação de Chopard ou articulação de Lisfranc. Já ouviram falar? Articulação de Chopard e articulação de Lisfranc. Já ouviram falar? Então tá aqui, ó. A articulação de Lisfranc é entre os metatarsos, tá? E os cuneiformes e cuboides. Aí você tem a articulação de Lisfranc. Existe uma incidência no Biasoli, tá? Específico para articulação de Lisfranc. É um PA do pé, tá? Um PA do pé, sim. Um PA do pé. A gente sabe que a região plantar é a região posterior do pé, sim ou não, gente? A região plantar é a região posterior do pé, sim ou não? A região plantar é a região posterior do pé, sim. Então, para abrir a articulação de Lisfranc, que é a articulação entre os metatarsos e a parte do médio pé, né, ou retropé, né? Depende da literatura.
Literatura que considera ali, né, dos metatarsos até a falange como antepé e os cuneiformes para trás, eles consideram como retropé. Aí tá dando com médio pé, tá? Então tem a articulação de Lisfranc, eu faço um PA do pé para ver essa articulação. E eu faço um exame chamado uma incidência de Chopard, tá? Incidência de Chopard, um AP do pé com flexão plantar forçado, raio central 25 graus, incidindo no colo do pé, tá? Aí eu vou abrir essa articulação aqui, azulzinha aqui, chamada de articulação de Chopard, tá? Isso é importante. Por que é importante? Não sei se vai cair nessa prova, mas um dia pode cair na prova de vocês. Então eu tenho a incidência, né, de Lisfranc, que é um PA do pé, e tem uma incidência de Chopard, que é um AP com pé, né, com flexão plantar forçada e raio central 25 graus em sentido, tá, ao colo do pé. É assim mesmo que está escrito no Biasoli. Essa mesma incidência com flexão do pé forçado, tá? Eu, ao invés de fazer com 25, eu fazer com 75 graus de angulação, qual é o nome da incidência que eu vou realizar? Eu vou realizar a incidência de Chopard? Não. Flexão plantar forçada, raio central 75 graus no colo do talos. Que incidência ela se transforma, gente? Que incidência ela se transforma? Fala pra mim, gente, que incidência ela se transforma? Ninguém vai falar não. Canary Kelly, tá? É a famosa Canary Kelly. A Canary Kelly, flexão plantar forçado, raio central 75 graus de angulação. É a Canary Kelly. É uma incidência de Chopard, só que ao invés de 25 graus, é 75 graus de angulação. Beleza, gente? Show de bola? Vamos seguindo. Aí eu tenho uma imagem lateral. Ninguém falou nada, né? Coincidência, ninguém fala nada também. Mais coincidência especial, então. Eu tenho aqui uma lateral do pé, né? Aí eu tenho aqui, ó, fíbula, tíbia, né? Aí aqui, calcânio. Aí, vamos acompanhar aqui, o C aqui, ó, cuboide. O D tá aqui, ó, tuberosidade na base do quinto. Essa aqui, essa tuberosidade aqui, ó, ela acomete muita fratura, tá? Fratura na base do quinto metatarso, tá? Aqui o E aqui, ó, o navicular. Aqui o F aqui, a gente tem o talos. Aqui, ó, tá meio rádio transparente aqui, tá? Aqui, que é o G, é o seio do tarso, tá? E aqui, tubérculo anterior. E a tipo, eu já falei para vocês. Como a banca ela trabalha com imagens, né, radiográficas. Estou trazendo algumas aí, se cair, alguma aí a gente acertar, quem sabe. Então, nossa resposta aqui é a letra B. Uma ampola, um tubo de raio-x é um conversor de energia. Ele recebe energia elétrica e converte uma pequena parte de raio-x e o restante em energia térmica. Ou seja, energia térmica, gente, calor, tá? Na forma de calor. Um subproduto indesejável. O componente do tubo de raio-x, o componente do tubo em que o raio-x são produzidos é o... O que, é que você responde aí? Qual é a resposta? Então, o raio-x é produzido no cátodo, correto? Muito bom. Então, vamos lá. Se eu estiver tomando um banho, né, no chuveiro elétrico, passar uma corrente elétrica ali, aquecer, liberar elétrons ali, eu vou estar tomando um banho, né, de raio-x então, né? Porque aqueceu o filamento, né? Um efeito termiônico. Vou estar tomando um banho de raio-x então. Vamos lá. Mas foi boa a tua colocação. Vou explicar o porquê. Foi bom até tu colocar como letra A. Olha só como as coisas são. É interessante. Eu falei que essa daí tá, trouxe para vocês. Quem não está assistindo aula está perdendo hoje, tá?
Página 41. Vamos lá então para a página 41. Página 41. Ó, tudo marcadinho. Se quiser, eu envio para você depois, ó. Olha como tá na apostila aí, ó. Vou até aumentar para vocês aqui. Olha como está na apostila aí. Só um tirozinho. Vamos lá, aqui, ó. Só um pouquinhozinho aqui, só um pouquinho de zoom, né? Não dá para controlar esse zoom aqui, não. Só um tirozinho de leve, né? Eu tiro tudo. Não, aí certinho, pronto. Aqui, um tubo ou ampola de raio-x é um conversor. Ele recebe energia elétrica e converte uma pequena parte e o restante em energia térmica em forma de calor, um subproduto indesejável. Pronto. Nossa questão da prova tá aí, é na apostila. O tubo é projetado para maximizar a geração de raio-x e dissipar o calor tão rápido quanto possível. De forma resumida, ele é um circuito, né, elétrico constituído de dois elementos, um cátodo e um anodo. Né? Uma corrente de elétrons flui através do tubo, do cátodo, onde são produzidos. Né? Uma corrente de elétrons flui através do tubo, do cátodo, onde são produzidos, ou seja, os elétrons são produzidos ali, em direção ao anodo, onde os elétrons são freados bruscamente, perdendo energia na forma de fótons, resultando na produção de raio-x. Então, aonde é produzido o raio-x? O cátodo, né? A função do cátodo é emitir elétrons a partir de filamentos e focalizá-los na forma de um feixe bem definidos apontado para o anodo. Em geral, consiste, né, em um ou dois pequenos fios em espiral, filamentos montados dentro de uma cavidade focalizadora carregada negativamente. Elétrons que fluem através do circuito elétrico não conseguem escapar do material condutor que se mover livre de espaço, a menos que tenha energia suficiente, em um processo chamado emissão termiônica. Utiliza-se uma corrente elétrica para elevar a temperatura do filamento do tungstênio, como na lâmpada incandescente. Beleza, gente? Vamos lá. Então tá tudo aí na apostila que eu postei para vocês aí, ó. A prova quase toda, né? Agora, se não estudaram, é no anodo, correto? Só que existe sempre aquele negócio, né? A gente acerta e sempre aquilo. A banca, ela é tão maravilhosa, ela é tão, mas tão maravilhosa, que alguém entrou com recurso, né? Dizendo que é o seguinte, que a banca está errada, né? E que deveria anular essa questão aí. E essa questão foi anulada, tá? Essa questão aí, essa foi anulada, tá bom? Essa questão foi anulada porque tem gente que entrou com recurso dizendo que é o seguinte, não, o raio-x é produzido no cátodo e não no anodo, tá? Ou então assim, a literatura lá, ela dá a ideia dupla, ela não diz especificadamente que é no cátodo, ela fala que é. Mas nessa questão aí, essa questão a banca anulou. Essa questão a banca anulou. Por que, Alessandro? Não sei, mas ela anulou essa questão aí, tá? Essa é outra questão que eu vou mostrar para vocês aí. Então a banca anulou essa questão aí, mas está lá na apostila também, tá? Após passar pelo revelador, o filme é transportado para um segundo tanque que contém a solução fixadora. O fixador é uma mistura que tem soluções que tem por funções exceto. Vamos lá, neutralização, endurecimento, conservação e clareamento. Qual dessas funções aí não tem no fixador? A gente sabe que o revelador, ele tem caráter o quê? Um caráter alcalino. E o fixador, qual o caráter do fixador? O revelador é alcalino. Qual o caráter do fixador? Qual o caráter do fixador? O revelador é alcalino. Qual o caráter do fixador? Fixador é o quê? Ele é um começa com A e com acento agudo termina com O. Começa com A, com acento agudo, termina com O. Ele é um ácido, muito bom, ele é um ácido, perfeito. Ele tem caráter ácido. Então, quando a película ela atravessa o revelador e encontra o fixador, qual é a tendência ali? A neutralização. Então, existe a neutralização. Então, o fixador, ele além de endurecer a película, além de ele clarear
a película, quando ele tira aquela prata que não foi revelada lá no processo de revelação, toda aquela prata foi retirada? Não. Aquela prata que não foi retirada de lá, o que acontece com essa prata que não foi retirada de lá? O fixador vai e retira essa prata e tá o quê? Um clareamento nela. Entendeu? Segundo o Biasoli, duas funções existem no fixador: a função de endurecimento e clareamento. O Biasoli fala endurecimento e clareamento. A apostila do CBR, essa apostila do CBR, em sua página número 60, ela diz o seguinte pra gente, né? Tá tudo marcadinho para vocês aí, ó. Ela diz o seguinte pra gente: fixação. Após passar pelo revelador, o filme é transportado. Né, para o segundo tanque que contém a solução fixadora. O fixador é uma mistura de soluções que tem três funções: neutralização, clareamento e conservação. Então, assim, ele embolou tudo. Por que ele embolou tudo, Alessandro? Porque ele fala que ele não dá referência bibliográfica para você, ele não dá referência para você. Aqui ele fala, essa questão, a gente entrou com recurso na época. Quem fez a prova sabe que a gente entrou com recurso nessa questão aqui. Por que a gente entrou com recurso? Porque aqui ele fala neutralização, clareamento e conservação. Correto? Sim ou não? Mas aqui, ó, ele fala o seguinte, que o fixador ele tem a ativação, né, feita pelo carbonato de sódio, moderação de velocidade de revelação, ou seja, o antivéu, que é o bromito de potássio, a conservação, que a gente conhece mais por preservativo também, chamado de conservação, feita pelo sulfito de sódio, tá? E o endurecimento, feito pelo glutaraldeído, tá? E a redução, feita pela hidroquinona e fenidona. A fenidona é mais ativa, responsável pela produção dos baixos, ou seja, já falei para vocês, ela age mais rápido, dá os tons de cinzas. A hidroquinona, ela age mais, ela demora mais para agir e dá os tons escuros, tá? Então, aqui, ela misturou a resposta. Segundo o Biasoli, função, clareamento e endurecimento. A apostila, neutralização, conservação e clareamento. O que eles fizeram com essa questão aí? O que eles fizeram com essa questão aqui? O que aconteceu com essa questão aqui? Essa questão foi anulada, tá? Essa questão, igual a anterior, ela foi anulada. Eu até entendo. Na época o gabarito foi clareamento, tá? O gabarito na época foi clareamento. O gabarito na época foi clareamento, tá? Mas foi clareamento, tá? Mas essa questão aqui ela foi anulada, tá? Essa é a questão anterior, a do anudo, as duas foram anuladas. Aonde encontra quais questões que você quer encontrar? Se for essas questões que eu estou aplicando agora, eu acabei de falar que eu vou disponibilizar o material, tá? Até amanhã eu vou disponibilizar o material. Isso aqui não tem ainda não. Não tem como eu fazer isso aqui e mandar agora há pouco tempo. Entendeu? Vai ficar disponível até amanhã, eu disponibilizo ela. Entendeu? Até amanhã eu disponibilizo ela para vocês aí. E são só 10 questões, tá? As outras questões foram questões que eu montei em cima dessa apostila aí. Então essa questão aqui foi anulada, tá, gente? Essa questão aqui foi anulada. Vamos lá para outra. A produção de raio-x requer muita energia elétrica. O tipo de energia fornecida pela companhia distribuidora de energia elétrica não é adequado para ser utilizada diretamente. Um equipamento deve possuir componentes que transformam, controlam e que muitas vezes acumulam energia elétrica que será aplicada ao tubo.
Este conjunto de componentes é chamado genericamente de gerador. Sobre as funções do gerador, é incorreto afirmar que, letra A, controla o tempo de exposição, converte a corrente alternada em corrente contínua, diminui a voltagem de rede elétrica, controla a quilovoltagem. Qual a resposta vocês colocam aí? Qual a resposta vocês colocam aí? Ele quer saber o que o gerador faz. O que o gerador não faz. Gente, calma aí, deixa eu tomar uma água aqui rapidinho, calma aí. Vamos lá, pessoal. Ah, deixa eu falar. Para quem não sabe, já saiu uma classificação já de... São... São... São o quê mesmo? De Itabapoama? São Francisco de Itabapoana, tá? A segunda colocada foi daqui, tá, gente? Eram duas vagas só. A segunda colocada foi daqui, tá? Foi a Aline, tá? Parabéns, Aline, tá bom? O sexto colocado foi daqui também, tá? O primeiro colocado de Gesso foi daqui também. Teve aprovações, tá? Marcelo também foi aprovada também. Então, assim, o Icrat tá bombando, gente. Entendeu? Então, a gente só conhece o trabalho pela obra, não é? A gente conhece o trabalho pela obra. Olha assim, cara, aquela pintura lá é de Picasso, Leonardo da Vinci, né? E como é que a gente conhece alguma coisa no preparatório? É quando os alunos vão lá e passam. E passa dentro do número de vagas. Ah, outra coisa. A polícia de Minas Gerais eram duas vagas para a polícia de Minas Gerais. Ou seja, 100%. Duas vagas, 100%, né? Os dois primeiros colocados são daqui também, tá? É o Anacleto e o Bismarck, tá? Os dois primeiros colocados lá de Minas é daqui também, tá? Depois eu vou até colocar lá também. Então, só estou mostrando a vocês o seguinte: que o curso dá resultado. Você vai chegar, você vai dar resultado. E tem muita gente, às vezes, que fala assim: ah, você tem que fazer prova, você tem que passar nos concursos. Eu, Alessandro, não tenho que passar em concurso, gente. Eu já passei muito concurso. Eu dou aula para vocês. Eu não tenho que passar em concurso. Tem gente que fica botando na minha cabeça que eu tenho que fazer prova. Eu não tenho que fazer prova. Eu tenho que fazer que vocês passem. Ou não? É eu que tenho que passar na prova? É eu que tenho que passar na prova? Que algumas pessoas vão falar: ah, você tem que passar na prova, tem que fazer prova, você tem que fazer prova. Eu não tenho que fazer prova, não, pô. É vocês que tem que passar. É vocês que tem que estar lá. É vocês. Eu tenho que fazer. Eu tenho que dar para vocês a chave para vocês abrir a porta. É vocês que tem que estar lá. Entendeu? Bota para todo mundo de novo. É vocês que tem que passar, gente. Não é eu que tenho que passar, não. Eu não tenho que provar nada, não. Entendeu? Já passei o quadro de concurso já. Eu tenho que mostrar para vocês como passa. Entendeu? Então esquece esse negócio de falar pra mim: ah, Alessandro, você tem que fazer prova pra você passar no concurso. Para, não esquece disso. Esquece. Vocês é que tem que passar. É vocês. Vocês é que tem que passar. Aí eu falei e fiz a prova, fiquei primeiro colocado na prova. Aí o que adianta isso? Nada. Aí o que acontece? A segunda colocada, que era pra ser a primeira. Aí eu vou divulgar o meu nome lá. Aí como é que eu vou divulgar o meu nome lá? Vou botar o primeiro colocado pra mim lá. Aí as pessoas falam assim: ai, olha só, tá botando para o primeiro colocado. Também dá aula também, tem que passar em primeiro colocado. Negativo. Eu não assisto aula de surdo, de português, de nada. Só aula de específica, só que eu dou.
Mas tem que falar aí, não, não, nada, nem que nada. Eu não tenho que nada, porque eu não estudo português, não estudo sul, não estudo nada disso. A minha parte é classe específica, entendeu? César pro mais antigo aí, boy. É muito boy, hein? Então, o curso dá resultado. Em Mangaratiba, entrou gente pra caraca no concurso anterior, que eram 16 vagas. Gente, tem que estudar, tem que ter dedicação, tem que esquecer de WhatsApp, Facebook, Instagram, de ficar em grupinho aí. Ah, vamos ali para aquele evento ali, vamos ali para aquele evento aí, aquele evento vai ser muito bom, que vai ter o cara do Instagram que tá bombando no Instagram. Esquece isso. Não é o curso, é o curso. Se for curso, tem que estar lá para assistir a aula. Não é do curso, o que é que aquilo vai... Me diz, você vai perder um dia inteiro numa palestra. O que que aquilo vai... Negócio de concurso público. É concurso público. Aqui tá para você passar no concurso público, para arrumar tua matrícula, ganhar teu dinheiro e ficar ó, tranquilo. É isso que vocês têm que ter na cabeça. Ah, eu vou ali, não tem que nada, entendeu? Tem que meter a cara para estudar, tomar vergonha na cara e meter a cara para estudar, pô. É isso que tem que fazer. Que vocês têm conhecimento, cara. Vocês sabem, entendeu? Às vezes vocês erram na prova, pô, vocês erram por nervosismo. Mas vocês sabem aquilo ali. Passa por cartão resposta, às vezes, por falta de atenção, entendeu? Vocês sabem. Vocês sabem. Não vem dizer que não sabem, não. Sabem sim. Responde um monte de coisa aqui para todas as matérias. Como é que não sabe na prova lá? Às vezes o que eu tô falando é se concentrar, é ficar mais calmo, entendeu? Ficar mais light, mais suave, mais tranquilo, entendeu? Tirar peso nas costas. Porra, a gente já trabalha, a gente já tem filho, tem marido, tem mulher, às vezes cuida do pai, cuida de cachorro, papagaio. Porra, já tem tanta coisa nas nossas costas. Ele vai jogar a responsabilidade, não, que eu tenho que passar no concurso público, que eu tô estudando. Ai, meu Deus do céu. Ai, todo mundo fala que eu tenho que passar. Ai, que eu não passo, meu Deus. Caraca, eu passei por isso também, pô. Eu passei por isso também. Pessoas perto de mim falavam assim: tu estuda pra caraca, pra não falar outra coisa. E não vi tu passar em nada ainda. Meu Deus do céu, hein? Cara, foi lá atrás. Olha que maravilha. Olha hoje, o que eu passei hoje. Porra, a mesma coisa que vocês estão estudando por aí, pô. Entendeu? Mas assim, você não tem que provar nada pra ninguém, não. Vocês têm que provar pra vocês mesmos. Vocês têm que provar para pai, para mãe, para esposo, para marido, para filho, para ninguém, não. Vocês têm que provar é para vocês mesmo que vocês são capazes. Tem que parar com esse negócio de ficar falando que eu tenho que passar. Fulano nada, é vocês. Desculpa estar sendo assim, mas é verdade. Vocês têm que mostrar para vocês que vocês são capazes de fazer as coisas. Não é para as pessoas, não. Tem que parar com isso, de mostrar, que eu vou mostrar para fulano, mostrar para nada, mostra para vocês que vocês são capazes. Os invejosos, depois que vocês começarem a trocar de carro, como o homem vai lá, vai trocar de carro, vai comprar camisa de não sei quanto, terno não sei quanto, a mulher vai toda semana no salão, vai, porra, andar bonita, vai trocar, vai se mudar para tal lugar, sempre vai comprar joia. Aí quando vê, o invejoso vai estar assim, caraca, e o que aquela menina tá fazendo? Mudou completamente. Gente, tu viu fulano? Fulano agora trocou de carro, tá andando assim. Deixa que os seus frutos, o fruto que vocês vão ter, cara, vá mostrar para as pessoas. Então para com esse negócio de tentar mostrar para alguém. Mostre para vocês mesmo que vocês são capazes. Desculpa pelo desabafo aí, mas já tem que dar um aperto em vocês. Então, vamos lá, página 43, tá? Apostila. Então vocês colocaram aqui, letra A, controla, o gerador só não controla o tempo de exposição. Olha, foi de letra A, né? Mas vamos lá ver o que não controla. Vamos lá. Página 43 da apostila. Vamos lá. 43. Vamos lá. A produção de raio-x requer muita energia elétrica, igual tá lá. O tipo de energia fornecido, né, pela companhia distribuidora de energia elétrica não é adequado para ser utilizado diretamente. O equipamento deve possuir componentes que transformam, controlam e que muitas vezes acumulam energia que será aplicada ao tubo. Este conjunto de componentes é chamado de... Gente, a pergunta tá aí. A pergunta tá aí. Ah, Alessandro,
Então, eu vou estudar pela apostila. Bom, gente, vamos lá. Essa semana, Alessandro, tendo em vista em que eu tenho, preste atenção, eu tenho ali o edital de 2021 e o edital de 2023. O edital, os assuntos são bem idênticos, muito parecidos. Vou colocar a apostila para vocês dessa maneira que eu vou salvar essa apostila aí e vou enviar para vocês assim no grupo. E vocês vão estudar outras coisas lá. Agora, o que vocês vão estudar, eu não vou dizer para vocês, sabe por quê? Se cair alguma coisa indiferente, vai falar assim: ah, Alessandra, você mandou estudar apostila e não caiu nada da apostila, não. Vou deixar lá e vocês decidem o que vocês têm que fazer, tá? Vamos lá, ó. Função do gerador: aumentar a voltagem da rede elétrica, converter a corrente alternada em corrente contínua. Por quê, gente? O gerador, ele tem junto o transformador e o retificador de onda. O transformador ele tem várias funções: elevar, aumentar, diminuir a rotação do anodo pelo Biasoli. Então você tem lá, ó, converter a corrente alternada em corrente contínua. Geralmente quem faz isso é o retificador de onda. Aqui ele está falando que é o gerador. Controlar a voltagem, controlar a corrente do tubo, ó. Quem falou que é controlar a corrente, ó. Controlar o tempo de exposição. O que não tem aqui é o seguinte: diminuir, aumentar a voltagem da rede elétrica. Aqui ele fala, né? Aqui ele diz aqui, ó, diminuir a voltagem da rede elétrica. Na apostila tá aí. Então ele controla o tempo, converte a corrente alternada a corrente contínua, e outra temperatura é o retificador de onda. Controla a quilovoltagem, controla o tempo de exposição. Aqui em alguns falam que é até mesa de comando. RRE. O que é RRE? Beleza, gente? Vamos para outra questão. Os fatores que contribuem para aumentar a quantidade de radiação espalhada são, exceto. Então, ele quer aquilo que não vai contribuir para aumentar a radiação espalhada. Gente, a gente sabe pelo Biasoli, né, uma literatura muito clássica para a gente nessa parte toda de física das radiações, que o Biasoli lá fala para a gente, né? Maior espessura, né? Eu tenho maior campo de colimação, maior energia do feixe, ou seja, KV alto, né? São fatores que vão contribuir para aumentar o que? A radiação espalhada. Nessa questão, mesmo que vocês não tenham estudado a apostila, a gente sabe, ó, área do campo, se eu tiver maior área, maior radiação espalhada. KVP é a energia do feixe, maior energia, né? A radiação espalhada secundária, ela aumenta a partir de quantos kV? A radiação espalhada, ela aumenta a partir de quantos kV? A partir de 80 kV, ela aumenta. 80, radiação espalhada, 80, não 70. 70 é quando você vai usar grade difusora. A partir de 70 kV, segundo o Biasoli, a gente utiliza gradiente difusora, e a partir de 80 kV eu começo a ter mais radiação espalhada. Ou eu vou utilizar também a gradiente difusora também a partir de espessuras maiores que 10 centímetros, igual ou maior que 10 centímetros, segundo Boltrager e Biasoli, e segundo Boisson, 13 centímetros. Beleza? Aí seria o quê? Só climatização da área, do ambiente, né? Não tinha como. A espessura, maior for a espessura, maior for a energia do feixe, que é o KV, maior for o campo de colimação. Só que a apostila, vou dar uma olhadinha na apostila, não sou bobo nem nada, entendeu? Jogo aqui, 48, vou lá. Aqui, ó. Radiação espalhada. Os fatores que contribuem para aumentar a radiação espalhada são a área do campo do feixe sobre o paciente, a espessura do corpo e a quilovoltagem de pico. Um KV alto gera mais radiação espalhada e com mais energia.
e com energia mais alta, portanto, mais penetrante, né? No caso de um KV baixo, a radiação espalhada gerada é menos penetrante, portanto, é absorvida próximo ao local aonde, né, a radiação é mais será absorvida, porém no local onde é gerada. O controle da radiação espalhada será abordado mais adiante, ou seja, no mesmo difusores, né? Formação da imagem radiográfica eu acho importante porque nele aqui ele tem uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, né? Uma questão que caiu na prova também, a gente vai até falar, ó. Ele divide, né, esse contraste. A gente pode falar que tem o contraste do objeto, contraste radiográfico, contraste subjetivo, contraste virtual, tá? Né? Ou meios de contraste também. O que é o contraste físico? Ou contraste do objeto. O que seria esse contraste, né? Um objeto dentro do corpo será visível e se somente ele tiver contraste físico suficiente em relação aos tecidos. Ou seja, eu vou ter parte que vai absorver mais e vai absorver menos radiação, tá? Isso é fato. Então, né, essa absorção ou não de cada, né, parte do corpo vai me dar um contraste. Na radiografia, por exemplo, os objetos em uma imagem sobressaem em relação aos tecidos circundiantes, somente se houver uma diferença adequada na massa específica, ou seja, na densidade, que é massa, né, por densidade é massa por volume, tá? Na composição química do tecido, número atômico, ou ainda se o objeto for suficientemente espesso. O contraste do objeto é proporcional ao produto entre a densidade e o número atômico. Esse produto representa a massa do objeto por unidade de imagem, em centímetros. Aí aqui ele mostra aqui, né, o que os elementos que vão absorver, que vão ter maior ou menor densidade, que vão absorver menos, tá? Então tem aqui, ó, ar, gordura, músculo, água, cálcio. Cálcio. Em que parte do corpo a gente tem uma grande proporção de cálcio? Qual parte do corpo que a gente tem que a gente consegue ver a imagem bem branquinha, hein? Qual parte do corpo? Isso aí. Muito bom. Aí falou no cálcio ali, ó. Gente, por que a gente vê o osso? Ah, a gente vê o osso porque o osso é osso. A gente vê o osso porque o osso é osso, pô. Não, gente, porque o osso tem uma grande quantidade de cálcio, né, gente? Cálcio tem um número atômico elevado. Ah, entendi. Então você entendeu? Eu já falei isso já em outras vezes, tentando que já me responderam já. Por que a gente vê a imagem meio branquinha? Porque no osso a gente tem cálcio. E cálcio tem um número atômico alto. Cálcio, ele tem uma densidade, né? Ou seja, massa por volume muito maior. Então vai absorver mais radiação, certo? Por isso que a gente vê aquele osso branquinho. Então tá aqui, ó. Osso de que absorve de uma ordem crescente de absorção, tá? De uma ordem crescente de absorção. Tá, ó. Ou seja, daquele que menos absorve, aquele que mais absorve, ó. Menos absorve o ar, depois gordura, músculo, água e o cálcio aqui. E claro, né, que os meios de contraste, né, o ouro e o bário, a gente tem metal também, maior ainda, tá? Isso aqui tá caindo prova pra caramba. Contraste virtual ou contraste subjetivo, tá? Ele fala aqui, ó, é gerado pelos fótons que emergem do corpo do paciente imediatamente após a passagem do feixe de raio-x. O contraste virtual representa diferenças de exposições entre diferentes áreas do receptor. Em se tratando de um objeto isolado, o valor do contraste representa a diferença na exposição existente, né, nas áreas do receptor relativos ao objeto e ao material no fundo circundante. Essa diferença de exposição é geralmente expressa por um valor percentual relativo ao nível de exposição de fundo. Somente haverá contraste se a exposição na área do objeto for maior ou menor do que a área de fundo. Tá? O contraste virtual é produzido porque a penetração dos feixes raio-x de um objeto e a penetração do tecido, né, a penetração através do tecido de fundo são diferentes. Para objetos que atenuam mais radiação do que o tecido
adjacente, o contraste é inversamente proporcional à penetração do objeto, ou seja, quanto maior a penetração, menor o contraste. Já no caso em que o objeto atenua menos, absorve menos, né? A radiação do que o tecido adjacente, o contraste é diretamente proporcional. Ou seja, quanto maior a penetração, maior é o contraste. O contraste máximo, 100%, ocorre quando nenhum fóton passa através do objeto. Então, vou ter um contraste de 100% quando tudo for absorvido. É o que ele diz. Prótese de metal ou pinos são exemplos disso. O contraste é reduzido conforme aumenta a penetração do feixe de raio-x através do objeto. Já vimos isso também, né? Quando a penetração através do objeto é próximo daquela através da espessura do material circundante, o contraste tende a desaparecer. Contraste da imagem. É o contraste que aparece na imagem visível, que em uma radiografia aparece na forma de diferentes tons de cinza. Então a imagem, o contraste da imagem ou a imagem radiográfica propriamente dito, tá? É aquele que a gente vê na película lá ou a gente vê na tela de um computador. O nível de contraste produzido em um procedimento específico de radiodiagnóstico depende não só do contraste virtual, aquela diferente exposição que emerge do paciente que são entregues ao receptor de imagem, como também das características da transferência do contraste do filme, tá? Aí ele fala que a penetração do feixe raio-x, objeto, assim como o contraste, depende do espectro de energia, que é influenciado por três fatores. O espectro, né, a penetração do feixe, e o espectro de energia vai ser influenciado pelo material que compõe o anodo, se é tungstênio, se é molibdênio ou ródio, a filtração equivalente de alumínio e o KV aplicado ao tubo. Gente, a prova tem quantas opções a prova? A prova tem quantas opções a prova? A prova tem quantas opções? 4 ou 5? A prova deles são 4 ou 5 opções. A prova deles são 4 ou 5 opções. 4 opções. Pode ter uma questãozinha dessa aqui, ó. A penetração de um objeto, assim como o contraste resultante, depende do espectro de energia dos fótons, que é influenciada por três fatores. Aí ele bota grandão lá, exceto. Então, se cair uma questão dessa, não se pode errar, né? O espectro de energia é influenciado pelo material que compõe o anodo, molibdênio, tungstênio, ródio, a filtração equivalente de alumínio no feixe e o KV aplicado. Aí botar lá MS. O MS influencia no espectro de energia? Não, tá? São só esses três aí, tá bom? Que vai influenciar. Por que eu tô falando? Porque como é que eu penso? Como eu penso, né? Como é que eu penso como como banca? Pô, se eu tenho uma opção, aqui eu posso criar uma questão, porque eu tenho três eu tenho três opções aqui, só botar uma exceto ali na quarta. É assim que eu, quando estudo eu penso. Se a banca ela tem cinco questões, eu vejo alguma coisa que fala de quatro coisas e eu penso numa teta que ela pode colocar ali. É assim que vocês têm que pensar quando vocês estão para a prova também, tá? É assim que a gente pensa. Aí tá aqui, ó. Sob o contraste virtual, é incorreto afirmar que. Qual a resposta que vocês colocam aí? Ah, Alessandro, eu não sabia o que era contraste virtual. Gente, essa questão aí, mesmo que vocês não soubessem o que era contraste virtual, ele que é incorreta. Vocês acertariam somente de ler a questão. Se vocês entendessem o que é a produção de raio-x, o que acontece ali depois que os elétrons incidentes interagem lá no foco, lá no tungstênio do anodo convencional ou no molibdênio para mamografia, eles produzem ali, não são mais o quê? Eles não são mais elétrons, eles são fótons. Ah, Alessandro, eu não sei. Esse contraste. Gente, essa questão não era para errar. Aqui está escrito assim, ó. O contraste virtual é gerado pelos elétrons que emergem do corpo do paciente. Gente, emerge elétron do corpo do paciente? Então, o paciente é bombardeado no raio-x por elétrons? O paciente é bombardeado no raio-x por elétrons ou por fótons de raio-x? Que são pacotes de energia. O fóton de raio-x é pacote de energia, são quanto pacote de energia. Gente, essa questão não era para ter errado na prova. E outra coisa, a prova, cada questão específica é peso 6, tá? Só para você aqui, peso 6. O que significa isso? Se você acertar uma questão, você ganha 6 pontos. Se você errar uma questão, você erra 6 pontos. Tá?
equivale a 3 questões de português, equivale a 2 de SUS, equivale a 6 de legislação. Então, assim, não pode errar questão nenhuma nessa prova de específico. Aqui, gente, é gerado pelos... Isso aqui estava errado. Mas o contraste máximo não interessa, que eu falo para vocês, não importa. Você sabe que é o seguinte, no corpo do paciente não gera, não emerge elétrons, pô. Vai emergir o quê? O fóton vai interagir, de lá vai sair fótons, pô. Outra coisa, não pode passar questão errada por cartão resposta, porque você tem que guardar um tempo para poder fazer. Não se pode passar questão errada por cartão resposta. Entendeu? Porque, e ainda mais quando essas provas que são provas que têm peso, cada matéria tem um peso diferente, não pode nenhuma, tá? Letra área, gente, não tem como, hoje a gente está tudo correto lá. A produção de raio-x nos equipamentos radiológicos é resultado da interação de elétrons de alta velocidade com um alvo de metal. Qual é o metal mais comumente utilizado no anodo para a produção de raio-x convencional? Gente, isso aí foi adaptado, tá? É de uma banca agora, mas é um assunto que está dentro da apostila também. Aí eu trouxe, né, para cá para vocês. O que eu vou trazer agora são coisas que eu adaptei para a apostila, tá? Eu adaptei para a apostila. Então são coisas que eu vou buscar lá na apostila para vocês, vai estar estudando a apostila e isso aqui ao mesmo tempo. Porque, assim, cara, eu estou acreditando que eles podem pedir assunto dessa apostila aí. Vamos ver se pedem, né? Essa aqui, né, que é raio-x convencional, né, o tungstênio, né? Não sei nem ir na página lá, depois você põe na página 42, se tiver com dúvida de alguma coisa. Ao se realizar o raio-x da mão, é um exame PA, marca a alternativa em que a estrutura está em destaque. Como ela também pediu imagem radiográfica, estou trazendo a terceira imagem radiográfica aqui para vocês, tá? Estou fazendo um exame de mão, né? Um exame de mão a gente sabe que a gente faz uma incidência posta no anterior, né? E a gente, além de a gente pegar as falanges distais, também tem que pegar o baixo do terço distal de rádio e una, assim como os ossos do carpo. Então, é um exame de mão, tá? Em que não é nem exame de punho, é um exame de mão, tá? Mas ele pede uma estrutura que está no punho. O que é importante para a gente? A gente saber essas estruturas do quê? Do punho, né? Quais são os ossos da fileira proximal, quais são os ossos da fileira distal. É que eu trago destaque para vocês duas imagens aqui, tá? Essa aqui é uma mão, né? Como se estivesse pronada, tá? Em pronação. E essa aqui é uma mão como se estivesse em supinação. A imagem colorida é a mão em supinação, né? Ou região palmar. E a imagem radiográfica é a mão, assim, tá assim mesmo, tá? É a mão realizando um exame de punho. Então a gente tem aqui, ó, são 8 ossos que compõem o punho, né? 4 ossos na fileira proximal e 4 ossos na fileira o quê? Distal. Fileira distal, essa daqui perto do metacarpus, e essa aqui é a fileira proximal. Inverte aí, apaga aí, deleta, né? Aí o que eles pedem? Quais são os ossos da fileira o quê? Distal. Quais são os ossos da fileira proximal? Quais são os ossos da fileira proximal de medial para lateral, da fileira distal de lateral para medial? Então a gente você tem as duas vistas aqui, ó, que você quiser chegar. Puta, me apertei aqui sem querer. Entendeu? Aqui vocês tinham colocado já. A gente tem aqui, ó, o trapézio, né? O trapezoide está sobreposto pelo trapézio, capitato, né? E o amato são os ossos da fileira o quê? Distal. Aí eu venho para a fileira proximal, onde eu tenho o escafoide, né? O semilunar, o piramidal que está aqui, ó, e sobre o piramidal o piciforme, tá? Eu tenho aqui o piciforme aqui. Se eu colocar isso numa posição anatômica, na posição anatômica, eu tenho que ver. Primeira coisa, qual a resposta aqui? Todo mundo já viu, né? Qual a resposta daqui, né? Todo mundo já viu qual a resposta. Fala qual a resposta, então. Se vocês viram, você sabe qual a resposta. Resposta, letra A. Beleza.
Só que, para a prova, a gente vê na posição anatômica, tá? Quando eles pedem assim, ó. É como se fosse na posição anatômica, tá? Então eu tenho lá, ó, o lateral eu tenho, de lateral para medial, eu tenho na fileira proximal escafoide, semilunar, piramidal, piciforme. A fileira distal, de lateral para medial, é o trapézio, né? Trapezode, captato e amato, tá? Beleza? Então tem que gravar quais são os oito ossos, quais são da distal, quais são da proximal. E sempre lembrar, se ele estiver pedindo na prova, ele pede pela posição anatômica. Essa imagem aqui, ó. A gente vai ler de lateral para medial ou de medial para lateral. Vai depender da prova. Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Nenhuma. Então vou seguir então. Não sei se vai dar para dar tudo hoje não, hein, gente. Vou ter que marcar um dia da semana aí para me resolver as outras questões com vocês aí. Entendeu? Para ver se eu consigo colocar o que tem hoje lá na plataforma. E quinta-feira eu dou uma horazinha, tô de férias mesmo. Quinta-feira eu dou uma horazinha para vocês, ou sexta-feira aí. Entendeu? São que horas agora? 10h09 ainda. Vamos ver. O feixe de raio-x atenuado, ao atravessar o objeto, cria uma imagem não perceptível ao olho humano, denominada imagem radiante ou imagem latente, tá? Radiante ou latente, tá? Pode ser radiante ou latente. A sexta é feriado, sexta não dá não, sexta tem evento já que eu vou fazer já, sexta é feriado. Esta imagem pode tornar-se visível sobre o receptor. Sobre a radiografia, analise as premissas. Em uma radiografia, a imagem escura corresponde a uma imagem radiotransparente. Tá certo isso, gente? Na radiografia, uma imagem escura corresponde a uma imagem radiotransparente? Sim, 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 sim. O ar é radiotransparente. Rádio lúcido, tá? É escuro. O ar é radiotransparente significa escuro. Aparece escuro. Rádio opaco aparece claro. Rádio opaco aparece claro. Rádio transparente escuro. No raio-x convencional dá esse nome, tá? Então a 1 tá verdadeira. Se a 1 está verdadeira, podemos eliminar qual questão que podemos eliminar? Se a 1 está verdadeira, vamos eliminar qual? Vamos eliminar a letra A e a letra C. Em uma radiografia, a imagem escura corresponde a uma imagem radiopaca. Não. Em uma radiografia, uma imagem clara corresponde à imagem radiopaca. Uma imagem clara, uma imagem radiopaca. Só tomar cuidado. Se ele falar de fluoroscopia, tá? Intensificador de imagem é o contrário, tá? Quando eu estou no centro cirúrgico, fazendo uma escopia, a imagem tá branquinha, faz uma escopia, a imagem tá branca. Se fosse no raio-x convencional, o que é que a gente faz? A gente aumenta a técnica, correto? No, no raio-x convencional, sim. Lá no centro cirúrgico, esquece. Esquece, diminui a técnica. Diminui a técnica, centraliza, diminui a técnica, tá? A imagem está escura pra caramba. A imagem está muito escura. Na radioscopia, arco em C. Tô lá no centro cirúrgico fazendo a imagem está escura pra caraca. Aí eu penso que o funcionamento é igual ao do raio-x convencional. Esquece. A imagem clara na escopia corresponde no raio-x a uma imagem escura. A imagem escura na escopia, na radioscopia, corresponde a uma imagem clara. É invertido, tá? Depois vocês anotam isso aí, tá? Então, tá lá o centro cirúrgico. A imagem está sendo escura. Não pensa vocês que vocês têm que, deixa eu botar mais técnica. Não, diminui, pô. O médico fala assim, vamos lá, me dá imagem, me dá imagem, me dá imagem, vamos, me dá imagem, me dá imagem, me dá imagem. É assim que quem não trabalha, já trabalha no centro cirúrgico há 16 anos, né, gente? Porra. Me dá imagem. Aí, olha só, cruza o braço e fica pra você lá. Cadê a minha imagem? Cadê? Não, melhor a imagem aí. Aí você fica, cara, fica assim, não cola as placas mais, pô. Sal clara, calma aí, doutor, sal clara? Sal clara demais? Diminui, pô. Sal escura demais? Aumenta.
Simples assim, pô. Olha que simples, fácil pra caralho. Ou então, tem um botãozinho lá, que você, ó, bota assim, ó, seleciona ele e bota para automático, né? Acabou. E mesmo fazer a leitura automática, é só isso para fazer. Ah, tá ruim? Aí você vai ter que controlar ali, entendeu? Mas é a coisa mais simples, as pessoas têm mó medo de centro cirúrgico, não sei por quê. Não, no centro cirúrgico não tem grade, não. O centro cirúrgico é um intensificador de imagem. O centro cirúrgico a gente tem um arco em C, né, um aparelho chamado arco em C, do tipo móvel, a gente tem um arco em C do tipo móvel, tá? Onde ele entra ali na cama, na maca do paciente ali, tá? Na mesa ali, entra na mesa, aquela mesa é radiotransparente, tá? Aonde aquela parte maior dele é como se fosse o filme. E aquela parte achatada do arco em C é ampola de raio-x, tá? Então não tem nada não. Pode não acreditar, mas eu gosto de ir para centro cirúrgico. Eu não gosto. Eu vou e faço qualquer aparelho que botar na minha mão, eu mexo. Qualquer um, não é? Qualquer um botar o meio, eu mexo. Mas eu não gosto não. Porque eu tenho que sou 24 horas, então 24 horas lá tem que fazer centro cirúrgico lá. E pinta às vezes 11h30 da noite, 11 horas da noite, enfim. Mas eu vou porque eu sou obrigado. Não gostar, não gosto. Não. Gosto de tomografia. Então assim, então, isso é um intensificador de imagem. Então, a imagem lá em cima, a imagem lá em cima é inversa da imagem aqui de baixo. Então, a 1 está correta e a 2 está errada. Podemos eliminar alguma questão e já achar o resultado? Já, pô. Né? A 2 está errada. Se aqui, a C, não podemos eliminar ainda não. Vamos lá. Efeito match, o MAC, negativo ocorre quando uma superfície convexa de pouca luminescência. A radiografia é contornada por uma de luminescência baixíssima. Nesse caso, o olho humano constrói uma linha clara entre as duas superfícies. O que eu falei sobre o efeito match negativo? O que eu falei sobre o efeito match negativo? Não precisa nem ser por grande, não. Efeito match negativo, a linha é clara só para matar a questão. A gente tem que saber matar a questão, gente. A gente está aqui para matar a questão. Para matar a questão. Efeito match negativo, ele forma uma linha clara, o efeito match negativo é linha escura. O restante das coisas aí, esquece. Pode estar tudo certinho. Se aqui não falar que é uma linha escura, tá? Então a 3 está errado. Se a 3 está errado, a gente só pode ser o gabarito ser o quê? Letra D. Então a 4 está certa. Efeito match positivo ocorre quando uma superfície convexa de pequena luminescência, a radiografia, é contornada por uma de grande luminescência. Nesse caso, o olho humano constrói uma linha clara. Efeito match positivo, linha clara. Efeito match negativo, linha escura. Acabou. A gente quer matar a questão. Letra D de dado, pô. Vamos só matar a questão. Pronto, acabou. A gente não vai isso aí, tá? Isso constrói muito imagens cilíndricas, tá? A gente quer saber de efeito match, a gente quer acertar a questão. Então aqui, ó, match negativo, pode estar tudo certinho na definição aqui. Mas aqui tem que estar linha escura. Match positivo aqui tem que estar linha clara. Aí depois, claro, a gente vai ver a definição se está certo. Mas se aqui estiver errado, já mata por ali já. Marca alternativa em que caracteriza um escurecimento generalizado sobre uma imagem radiográfica, seja pela redução do contraste, pela adição ou de uma densidade indesejável, resultado de outras fontes de energia que não a do feixe primário ou da radiação dispersa, resultado das interações do feixe primário com a estrutura do corpo e atinge o filme. Fluo dinâmico, FOG, abriografia, autotomografia. Com a resposta que vocês dão nessa daí. Muito bom, José. Tá ligado nas nossas aulas. Muito bom. Boa, Cecília. Perfeito. Maravilha. Muito ligadona nas aulas. Bem ligada. Não, Diana. Não é essa daí. Tá? Autotomografia é um exame, né, que a gente faz para ou né, uma incidência, né, da mandíbula oscilante, né? O método de Ottonello, que a gente vai fazer vai apagar, né, da primeira e segunda vértebra a mandíbula movimentando, aumentando assim o tempo de exposição, tá? Vamos lá ver o que que fala a página 68 dessa apostila. Gente, o que que eu fiz? Isso não é da Olha só,
Era CPCOM 2024, tá? Não é da IAN, não. O que que eu fiz? Peguei algumas questões de assuntos da apostila e tô trazendo para cá. Beleza, gente? É isso que eu tô fazendo. Ah, vai cair isso? Quem dera. Se cair, a gente tá bem. Entendeu? Mas se não cair, olha só, é matéria que eu já dei já, tá? Se não cair, foi matéria que eu já dei, então que já acertaram já, tá? Foi matéria que eu já dei já. Falei muito, vocês podem aí, tá? Matéria dada é matéria já estudada. Tem que fazer um cronogramazinho para estudar, para não deixar de estudar, tá? Igual aqui, ó. As características de contraste e sensibilidade de um filme também são afetadas pelo processamento, que depende de três fatores. Aqui, ó. Atividade do químico revelador, temperatura do revelador e tempo de imersão do filme no revelador. Então, isso aqui vai o quê? Alterar as características, as características de contraste e sensibilidade do filme, tá? Então, ó, três assuntos que pode vir no quarto aí, exceto. A banca pode fazer isso, então presta atenção. Fog. Em um filme, o que é fog? É qualquer densidade ótica presente na radiografia e que não tenha sido causada pela exposição gerada durante o exame. Principais fontes de fog: fonte inerente, pequena opacidade no filme, químico ocorre quando há um processamento excessivo, né? Idade do filme, filme velho, calor e exposição acidental. Então, fog é aquela densidade ótica, né? Que é um aumento de véu, o véu da base, tem aquela imagem meia. A gente vai ter uma densidade ótica muito homogênea. Em vez de ter muitos tons de cinza, a gente tem uma imagem ótica cinzenta ali. Isso que é o fog, tá? Para vocês aí, trazendo o que é o fog para vocês aí. Perfeito? Nosso gabarito. Muito bom, que acertou a letra B, tá? Essa aqui também é muito boa também, tá? Podemos entender a escala de contraste como a quantidade de diferentes densidades óticas presentes em um filme. Eu não vou dar aula quinta-feira, não. Eu vou direto, tá? Eu só fiz 21 questões. Eu vou direto, não vou dar aula, não, tá? Vamos lá, não vou dar aula, não. Entretanto, devemos lembrar, se não der para assistir, assiste depois da gravada. Que na imagem radiográfica, os tons de cinza não estão organizados. Eles estão arranjados de modo a formar a representação do objeto radiográfico. Diversos fatores influenciam na escala de contraste, principalmente a energia do feixe. Marque a opção correta, que mostra uma das regras usadas para alterar a escala de contraste. Qual a resposta que vocês colocam aí? Agora eu vou direto agora, não vou não, que eu vou ter que resolver outras coisas outros dias aí. Vamos lá. Qual a resposta aí? Dá um tempinho para vocês pensarem aí. Essa era uma dose de radiação muito alta. Aí é o efeito teratogênico na gestante, tá? Vamos lá para outra. Exames contrastados são exames radiológicos nos quais o meio de contraste é empregado com o objetivo de distinguir melhor estruturas anatômicas entre si. Sobre esse meio de contraste e os exames radiográficos contrastados, é correto afirmar que. Qual que vocês marcam aí? Rapidinho para vocês marcarem aí. Muito bom. Perfeito. Muito bom, Gisele. Só macetando. Muito bom. Eu não vou dar aula não essa semana não, hein? Só hoje só, hein? Vou até 3 horas de aula hoje, ó. 3 horas direto aí. Explicação, claro, mas faz parte da aula também, tá? Vamos lá. Vamos lá então. Mais alguém? Não. Boa, Sueli. Muito bom. Perfeito. Boa, Diana. Muito bom. Tô dando uma aula particular hoje. O sulfato de bário é meio de contraste negativo? Não. O sulfato de bário é meio de contraste positivo, assim como o iodo também é um meio de contraste positivo, tá? Negativo a gente tem o A, né? Citrato de CO2, metilcelulose ou carboximetilcelulose. São tipos de contraste negativos.
Tanto os meios de contraste iodados, iônicos e não iônicos são classificados de acordo com seu poder de atenuação em negativo ou mais transparente. Seu poder de atenuação, sim, são classificados em poder de atenuação, só que radiopacos, tá? Negativo não, acabei de falar que eles são o quê? Positivos, tá? A diferença do iônico, né? Que na cadeia principal dele eu tenho mioglobina, né? E sódio e mioglobina. E no não iônico eu tenho glicose, tá? E amido que não se dissocia dentro do meio de uma solução aquosa, tá? Letra C. A técnica de duplo contraste é definida como aquela na qual são empregados dois meios de contraste. Sim, dois meios de não, um contraste positivo e um contraste negativo, tá? Então eu emprego um contraste positivo e um contraste negativo. Aí eu tenho o quê? O exame de duplo contraste. O meio de contraste do bário é contraindicado em paciente com suspeita de perfuração de vísceras ocas. Corretíssimo. Por que isso? Porque se primeiramente, o bário não é injetado intravenosamente, tá? Não é, nunca. O plasma sanguíneo, ele não absorve o bário. E o corpo também não. O bário, ele sai in natura. Sai pelo ânus, in natura. Se tiver algum meio em que o sulfato de bário, né? E é sulfato de bário, tá? O correto. Que ele vá aderir ao peritônio, a gente não dá bário, a gente dá iodo. O bário, ele tem maior aderência, né? Ele consegue grudar melhor na luz do órgão, ou seja, internamente no órgão, e consegue ter, ele é mais utilizado no sistema tratogastrointestinal, desde que não se tenha uma contraindicação de ele extravasar para a cavidade do peritônio. Ele adere melhor, tá? Vamos lá. A revelação de filme radiográfico envolve cuidar das etapas. Em relação às etapas de revelação, aos receptores de imagem e aos ambientes de câmara escura e clara, é correto afirmar que os ecrãs são telas intensificadoras que reforçam a ação do raio-x sobre a película de filme, de forma a diminuir o tempo de exposição radiográfico. Letra B. O processo químico de revelação ocorre na câmara clara. Letra C. No processador automático, o processo de fixação antecede o processo de revelação. Letra D. O chassi é um dispositivo com travas confeccionado de material transparente aos raios-x e por isso é indiferente qual face do chassi fica voltado, né? Voltada ou mais próximo do feixe raio-x. Letra E. A solução reveladora é responsável por remover um brômico de prata excedente do filme de raio-x e endurecer a gelatina ou emulsão para fixar a imagem. Qual a resposta da 23? Boa, Diana. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Qual a resposta da 23? Nossa, miserável. Muito boa, Gisele. Muito bom. Bom, Sueli. Muito bom. Perfeito. Vamos lá. Os ecrãs são telas intensificadoras que reforçam a ação da raio-x sobre a película de filme, tá? Eles se transformam, né? O filme é mais sensível à luz do que o próprio raio-x, beleza. De forma a diminuir o tempo de exposição geográfica. Beleza, show de bola. Até aí tudo bem. Vamos ver os outros. O processo químico de revelação ocorre na câmara escura. Tá errado. Na processadora automática, o processo de fixação procede, né, ao de revelação. Primeiro é revelação automática, tá? 4 etapas. Revelação, fixação, lavagem e secagem. Revelação manual, 5 etapas. Revelação, interrupção ou enxágue, fixação, lavagem e secagem, tá? O chassi é um dispositivo com travas confeccionadas de material transparente ao raio-x, tá? Sim, na parte anterior do chassi, a parte anterior do chassi, ele é feito de um material transparente. Baquelita, alumínio, é um material que absorve menos radiação, baquelita principalmente. Na parte posterior, tá? Na parte posterior interna, o chassi não é radiotransparente não, ele possui uma fina lâmina de chumbo, tá? Para evitar o quê? Que a radiação que atrapasse, a radiação retroespalhada, ela volte e atinja o filme e projete projete, né? Aquelas travas no filme ou outra imagem no filme. Então, na parte posterior interna, a gente tem uma fina lâmina de chumbo. Assim como também no cassete, tá? No cassete, ali também tem uma fina lâmina de chumbo também, tá? No cassete a gente tem uma fina, ou seja, na radiografia computadorizada, aquele cassete ele tem uma fina lâmina de chumbo também.
E no cassete, no cassete, ou na radiografia computadorizada, a imagem que é formada ali também é chamada de imagem latente, tá? Para quem não sabe, também é imagem latente também, tá? Só para vocês anotarem aí. A solução reveladora é responsável por remover o brumento de prata excedente? Não. Quem é responsável por remover esse brumento de prata é o fixador. Nosso gabarito letra A. E a última nossa aí. O Código de Ética reúne fundamentos éticos e condutas consideradas necessárias para a prática da profissão de radiologia. Assim, respeitar os preceitos do Código de Ética é fundamental para o exercício da profissão. Tem todo esse material lá, tem uma aula completa disso aí, tá? De acordo com o Código de Ética profissionais, é correto afirmar que o profissional das técnicas radiológicas deve se manifestar caso apresente uma situação de erro técnico. O Código de Ética das técnicas radiológicas não se aplica aos profissionais de radiologia. Os profissionais das técnicas radiológicas podem fornecer informações sobre o diagnóstico clínico para o cliente-paciente, desde que tal ação seja autorizada pelo profissional médico radiologista. A contribuição na formação técnica, científica e ética do estagiário não é de responsabilidade do profissional das técnicas radiográficas. Boa, Gisele. Boa, Suene. Se for a 23, tá certo. A utilização de equipamentos de segurança, bem como a proteção de pessoas presentes nas áreas irradiadas, é de única responsabilidade do serviço de radiologia, de forma que o profissional das técnicas radiológicas, né, possa operar o equipamento emissor de radiação, fique isento das responsabilidades. Não, gente. Letra A, tá? Gabarito letra A, o código de ética se aplica, esse é o código de ética da profissão, se aplica, né, gente? Os profissionais não podem fornecer, a não ser por notificação doença compulsória, tá? A juízo também, para o juiz também, tá? E o cliente, né? Qual cliente que ele pode é, passar a informação? Aquele cliente o quê? Que ele é o quê? O cliente que é o quê? Ou o paciente cliente que é o quê? Notificação compulsória, ordem judicial ou aquele paciente incapaz, tá? Ou aquele incapaz, ele pode sim, nesses casos pode sim, tá? Ele tem que contribuir para o estagiário sim, tá? Só pode acompanhar estagiário que esteja regularmente no serviço, tá? Ou seja, aquele estagiário no raio-x convencional que não seja voluntário. É difícil falar isso, tá? Mas na nossa área, o CONTER não regulamenta o estágio voluntário, não é regulamentado não, tá? Em muitas instituições tem, mas aqui eu coordeno não tem, tá? Aqui eu coordeno não tem estágio voluntário. Muitos estagiários bons falam assim, Alessandro, eu quero ficar, mas lá não fica. Então, a gente não pode, o Código de Ética proíbe a gente, né? Que são outras coisas com o estagiário, né, gente? Cuidado por aí com esse negócio de estagiário, entendeu? Então a gente não pode ali ficar supervisionando o estágio irregular, não, tá? A gente toma um processo ético, tá bom? Beleza, e com isso a gente termina a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido bem elucidativa para vocês, entendeu? Que tenham feito uma boa compreensão. Vou ver se eu consigo disponibilizar até amanhã para vocês. Essa apostila, da maneira que eu selecionei ali algumas coisas, eu vou salvar agora, eu vou ver se eu jogo lá para vocês agora. A aula, até amanhã, eu vou ver se eu consigo disponibilizar para vocês, tá? Que vocês domingo tenham uma boa prova, né? Que Papai do Céu possa vir abençoar vocês, dar assim uma mansidão para vocês, entendeu? Vocês ficarem bem, tranquilo. Peça ao Papai do Céu toda a oração do mundo para vocês, que possa vir bênçãos para vocês na vida de vocês aí, tá, gente? Tranquilidade, muita calma e paciência. Que vocês sabem, vocês são capazes, tá? Acreditem em vocês. Eu acredito em vocês, tá? Eu sei que vocês também acreditam em vocês também e vocês são capazes, tá bom? Um beijo a todos aí, tá? Uma boa prova e uma boa semana aí, tá bom? Valeu, Sueli. Beijo aí, obrigado aí, tá bom? Valeu. Amanhã tenta contato comigo, Rosângela, para ver essa tua situação aí. Valeu, fui.